2 minutos para a pergunta, por favor. Bom dia. Então, meu nome é Marcela Maiara, eu sou estudante de jornalismo e estou aqui para agradecer a presença desse seminário e de Domingo Meirelles, juntamente com outras autoridades, porque, pessoalmente, eu amo escutar experiências profissionais. Por mim, eu passava o dia inteiro escutando vocês falando. Enfim, a violência, para mim, vai muito mais que uma força bruta ou a morte. Para mim, violência encontra-se em vários outros campos. Por exemplo, em músicas, certos cantores, quando vão se apresentar em certos programas, gestos, realmente, para mim, vai algo muito brutal. Enfim, eu vou fazer uma pergunta que representa a minha turma, tá ok? E que eu acho que é muito conveniente nesse seminário. Podemos dizer que nos últimos anos o foco da TV brasileira é, além do apelo sexual, a violência explícita, às vezes até um certo sensacionalismo. Dados apontam que a maioria do conteúdo pesquisado pelo brasileiro na internet é composta por sexo e violência. Na sua visão, na visão de vocês, cada um, quem reflete quem? A TV leva esse conteúdo, pois é o que o povo quer ver, ou o povo tem interesse nesse assunto pelo fato dele ser tão reproduzido na mídia? Quem é o ovo ou a galinha? Eu gostaria de saber a opinião da experiência de vocês, algum exemplo. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Anderson Luan, eu sou estudante do primeiro período de jornalismo aqui da instituição e eu gostaria de pontuar uma questão. A necessidade de informação está intrínseca à nossa sociedade contemporânea. Nesta questão, aos que se habilitam, já que eu não vou me prender somente aos jornalistas, mas que nós temos muitos profissionais que se habilitam a este trabalho de informar, de repassar informações à sociedade, verificando ou não se elas são verídicas, né? Gostaria de pontuar isso. E a esses profissionais que utilizam os meios, mais precisamente a TV e a internet, muitas vezes necessitam de opinar, pois é um reflexo do que a sociedade pensa, do que a sociedade já vem sofrendo, por já estar tão cansada da violência. E às vezes esse discurso pode tendenciar não só a dar voz à sociedade, mas a uma construção do ódio. E esse ódio vem a agredir o mesmo direito que é o direito de estar informado. Então, nesta avaliação, eu gostaria que a mesa pudesse se pronunciar no que diz respeito a como nós poderíamos garantir os direitos da sociedade, como a questão da informação, mas ao mesmo tempo sem agredi-los, quando esta informação tendencia ao ódio por ser, às vezes, um reflexo que a sociedade acha, mas que deveria estar em um ponto de equilíbrio, para que apaziguasse a situação e não fomentasse ainda mais. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ingrid Bach, sou publicitária, jornalista e também psicóloga. Agradecer esse evento, parabéns para todo mundo que organizou. Obrigada, Alexandre, Gilberto, passei 10 anos trabalhando lá na TV Correio, direção comercial, então eu estou na parte, tanto eu sou publicitária, jornalista, como também sou psicóloga. Então eu quero eu quero fazer uma pergunta nesse sentido. Então, antes de mais nada, além de sermos profissionais, a gente não pode esquecer que nós somos humanos. Então, dificilmente, quando a gente vai fazer uma reportagem, a gente deixa o nosso lado humano. É muito difícil. Também dizer à nossa colega repórter que, infelizmente, ela não pôde completar a fala dela, me ajudem com ela, porque ela deveria ter falado mais, enfim, mas é questão de pergunta. A gente tem sim que garantir os direitos humanos,
né? Eu trabalho na C10, coordeno a complexidade, a média complexidade, que nós trabalhamos com violações de direitos, com os CREAS, trabalhamos com pessoas em situação de rua, trabalhamos também com pessoas que usam drogas, enfim, essa população, tá? A violência, gente, existe. A mídia não cria, não. A mídia não cria, não. Ela existe. Tanto quanto a mídia me procura, ou procura alguns órgãos, para falar de um programa de erradicação do trabalho infantil, como é o PET, como me procura para falar sobre o que é o CREAS e como funciona o CREAS, a utilidade pública. Mas também, na minha opinião, aqui não é a opinião C10, tá? A opinião Ingrid, pessoal, a imprensa também pode e deve mostrar a violência. Ela existe, claro, claro. Você sem exagero, você tendo o domínio do que você vai passar, para justamente não incitar o ódio dentro da população. Mas a minha pergunta, para não receber um fora, não ser cortada aqui do tempo, a minha pergunta para vocês é o seguinte, eu não sei quem vai querer falar. A função, né, do jornalista, digamos assim, eu diria que informação a serviço da comunidade. Beleza, tá? Através de dados científicos. Eu queria saber se a mesa concorda com isso, que realmente a função desse jornalista é serviço à comunidade. Dentro, logicamente, dos estudos científicos e não do achismo. Obrigada. Só para esclarecer uma coisa, não se trata de dar fora em ninguém. Entretanto, foi aberto para as perguntas. 3 minutos, 5 minutos. Porque nós temos tempos a cumprir e sem polemizar. Quem responde a pergunta da jornalista, psicóloga e publicitária? Veja só, Ingrid, eu não sou repórter, não sou jornalista, não sou na área de comunicação, e, portanto, em geral, estou mais na perspectiva de quem, como cidadão, observa a atuação de vocês. Não há como limitar a apenas informações, nem informações de estudos que são feitos, porque o papel de compartilhar é compartilhar emoção, é compartilhar fatos da vida, é compartilhar a existência no que há de bonito e no que há de feio, no bom e no ruim, não é? Agora, o que a gente aqui menciona, de fato, a mídia em geral não cria violência. O que a gente aqui discutiu é se ela seletivamente só comunica a violência existente e, portanto, desvia o olhar de outras realidades não violentas. E mais, vendo a violência da vida, o que faz para além de vê-la e dizê-la? Ajuda a refletir sobre ela para transcendê-la? Então, nessa resposta já observo que não é meramente observar com dados científicos o que deve ser reservado ao profissional da comunicação. Enquanto nós estávamos aqui, são tantas as mídias hoje. Numa mídia de WhatsApp saiu a informação de que numa sala de aula no Rio Grande do Sul há um incidente com alunos e um professor, e o professor menciona a um determinado pequeno grupo de alunos que não é próprio fazerem um protesto com bandeiras em sala de aula para um evento que está acontecendo em Brasília e que, portanto, aquele é o espaço para coletivamente discutirem as ideias, mas não para interromper todo o tempo da aula com aquela expressão apenas. E literalmente recolhe a bandeira da aluna e
descarta. Enquanto ele faz isso, essa informação é gravada por alguém e postada na internet. E já há uma campanha contra esse professor, que é um grande defensor de direitos humanos, um amigo muito querido do Rio Grande do Sul. Então, o que eu estou querendo mencionar é que todos nós, em potencial, somos cameramen, somos repórteres, jornalistas, sem nenhum zelo com os princípios éticos de quem está aqui nessa mesa, num curso de jornalismo faz, de dar a voz ao outro, de contextualizar, de ter um pouco mais de menos de imediatidade e mais de edição da própria informação. Quer dizer, hoje qualquer coisa acontece e você já vai literalmente botando no ar, sem se importar com as consequências disso. Então, na verdade, essa reflexão há uma ética que deve presidir suas escolhas. Há uma ética que preside, inclusive, você na hora de decidir fazer a matéria, se você faz ou suspende aquela matéria e você se torna ator e protagonista da matéria que você vai ver e não criar. E nesse sentido você pode transformar a realidade. Então eu me estendi muito, peço desculpas porque não era desse propósito. Eu quero falar porque teve um senhor aí, um jornalista, o Oliveira, né? Tá lá, né, Oliveira? Hein? Dalma Oliveira, né? Não? Eu anotei aqui. Aí, num certo momento da fala dele, ele falou de que a quem interessa consumir violência, ou ninguém tem interesse em consumir violência. Aí eu fiquei me perguntando, por que a violência adquiriu essa prioridade tão grande, como talvez o tema mais importante? Alguém já disse aí, agora voltou, acho que foi eu, né, Luciano? Voltou a questão do desemprego e tal, né? Mas já houve um momento que a violência foi considerada o tema número 1, prioritário, né? Então, já ao longo da minha vida, desses 10 anos pelo menos dedicado à violência, centenas de entrevistas, as pessoas perguntaram, mas professor, por que não se acaba com a violência? A violência cada vez mais cresce e assim por diante e tal. Não tem jeito a violência, não, né? E isso vai calando fundo, né? E a gente vai se perguntando por quê, né? Primeiro, eu já disse por aí, mas digo aqui em público. Primeiro, o seguinte, a violência é um dado estrutural, presente, todo mundo sabe. É tanto que a violência termina sendo quase tudo. O ato de viver coletivamente termina sendo violência. Depois que Bourdieu diz que existe uma violência simbólica, o ato do professor estar ensinando numa sala, ele está provocando uma violência simbólica, né? O ato do jardineiro de corrigir aquilo que a natureza cria, cortando, podando e assim por diante, é uma violência sobre a natureza, e porque a ortopedia, essa palavra foi inventada no século XVIII, ela tem um significado de correção, não respeitar o dado natural tal qual ele existe. O ser humano, ele não é nada fora da sociedade. E o que a sociedade lhe faz? O tempo todo, ou forma, ou disciplina, ou transforma em sujeito assujeitado. Então, de certa forma, essa é a tese central da sociologia, né? O indivíduo termina sendo produto das relações sociais. Agora, ele tem força, ele tem uma certa margem de poder de interagir e tentar transformar essas relações sociais. Mas, enfim, não há nada solto, livre, inteiramente. Daí que os anarquistas, que eu admiro tanto, né, pelo menos teoricamente, são completamente utópicos a vida inteira, porque você está vivendo no mundo social, você está vivendo em relações de poder. O machismo, como o Luciano colocou, independentemente dele ser praticado, o fato de você professar uma ideia de que é machista, que o homem é superior à mulher, e assim por diante, é uma violência simbólica. Ah, mas isso não é nada.
O pior são as realizações, os discursos que se tornam em práticas sociais. Mas o velho Weber já dizia, todo homem age, né? A ação é orientada pelo entendimento. E é isso que importa. O que é que a imprensa faz, o que é que a mídia faz, o que é que os professores universitários fazem, as universidades, as instituições. Né? Eu queria só ler, pequenininho, para responder a tudo que eu... Né? Que é um sociólogo que eu estou encantado. Cara jovem, mas David Garland tem um livro já publicado no Brasil, chama A Cultura do Controle. A palavra controle é central para se entender o que está acontecendo no mundo contemporâneo hoje, ocidental. Ele diz o seguinte, olha, abre aspas, da mesma forma que instituições sociais podem educar os sentimentos da população, trazendo o seu refinamento de uma crescente sensibilidade aos direitos e ao sofrimento dos outros, uma política mais reacionária pode começar a desfazer o processo civilizador e liberar agressões, habilidades, ou melhor, hostilidades e egoísmo na esfera pública. Forças culturais e políticas, consequentemente, lutam para criar sensibilidades e sentimentos entre o grupo social para o qual elas falam. Da mesma forma, as sensibilidades referentes às práticas penais de uma sociedade podem ser gradualmente aumentadas ou erodidas por meio do exemplo governamental e da persuasão política. O que eu quero dizer é o seguinte, não é uma mão única, é uma mão dupla, evidentemente. Não temos como, a realidade é que nós vivemos em relações sociais de poder, consequentemente de violência. Não tem como sair disso. Nenhum homem não pode fugir de sair. Não tem como. Os anarquistas me perdoem, mas não tem como. O que é que se pode fazer? Talvez a proposta de Elias, que está um pouco aqui, que é exatamente, há formas de convivência, né, de civilização, que podem, pelo menos, né, controlar ou autocontrolar, porque a teoria de Elias é a teoria do autocontrole. Né? Ou seja, a forma de diminuir a violência não é só usando, como se faz, mais violência através de medidas repressivas, mas sim medidas preventivas. E qual é uma delas? O autocontrole. A civilização se difere da barbárie pelo autocontrole. A introjeção em si mesmo, nos indivíduos, de normas de civilidade. Vamos respeitar o que é convencionado, entendeu? Aí, vamos com calma um andor para o Santa Edivaldo. Por quê? Quando eu digo que para mim o que importa é que a violência é uma invenção, eu não estou dizendo que ela não existe, não. Ao contrário, ela existe, mas ela é praticada por aqueles que entendem que a violência é um ato, é uma força, é um instrumento de defesa dos seus interesses. Qual é a maior violência? Como dizia Bertolt Brecht, montar um banco ou assaltar um banco? Qual é a maior violência? É um rio que transborda nas suas margens ou as margens que o comprimem? Qual é a maior violência? É um linchamento que a população, né, executa sobre um determinado indivíduo, ou a civilização europeia, cristã, moderna, condenar um sujeito a morrer lentamente numa prisão, como essas que estão aí, que nós temos. Meu filho, as coisas estão embaralhadas, e por isso mesmo que nós estamos no princípio de construir uma civilização, vamos dizer, superior. Qual é a maior violência? Deixar uma criança chorar ou controlá-la pela força?
começando pelo Dalmo, acho que ele nem está mais aí, mas ele falou duas coisas que eu acho que valem ser comentadas. A primeira foi que ele falou que as pessoas não se interessam mais por violência, enfim. Elas não se interessam mesmo. Esse é o desafio que eu tanto falo, assim. Eu acho que elas se interessam por soluções, apontamentos de contextualizações, por discussões, por prestação de serviços que envolvam a violência, porque a violência está aí e ela não pode ser ignorada. Então, eu acho que essa definição do nosso papel é que é bem importante, porque as pessoas estão interessadas, sim, em resolver o problema da violência. E apesar da imprensa, e aí eu acho que a imprensa e a televisão, o jornalismo, ele não pode ser dada a ele a responsabilidade de conter a violência, essa não é a nossa função primordial, mas a nossa função, sim, cumprirmos um papel de serviço, né, que possa colaborar nesse cenário, né, porque os pesquisadores contribuem, a justiça contribui e o jornalismo também pode contribuir, mas esse não é o papel primordial da imprensa, de conter ou de resolver o problema da violência, porque me parece que quando algumas pessoas falam como se todo o problema da violência fosse de culpa da imprensa, então eu acho que isso é que para mim me parece equivocado, porque a gente, e aí eu vou para a segunda pergunta que foi da estudante, que fala assim, a violência surgiu primeiro, por que a gente faz a violência, enfim, a violência existe sim, e é nessa hora que a gente tem que cobrir sim, mas tem que fazer com responsabilidade. Então, e aí tem uma outra fala que ele coloca de o jornalismo perdeu credibilidade. Eu tenho que ser totalmente contra, porque eu acho que nos últimos tempos as pessoas se interessam cada vez mais por notícia, isso não é um dado da minha cabeça, isso é um dado que a gente recebe, enfim, e acompanha no noticiário, de que as pessoas estão cada vez mais interessadas em saber o que acontece ao redor delas, se elas confiam mais ou menos em algum meio de comunicação ou em outro. As pessoas têm esse direito, né? Por isso que existe um cardápio de opções para que você possa se informar. E aí eu acho que o jornalismo, ao contrário, eu posso falar pela empresa que eu trabalho, mas se você pegar a TV Globo de 6 meses para cá, ela aumentou a grade de programação do jornalismo em, sei lá, 50%. Então, ela jamais faria isso se não houvesse um interesse pelo jornalismo. Então, eu acho que o jornalismo está, assim, em alta, principalmente pela situação que a gente passa, que a gente vive e que as pessoas têm direito à informação. Então, e aí a violência está, talvez, em segundo plano nesse momento, mas está, sim, e eu acho que não pode se parar de pensar em fazê-la da maneira correta. Uma outra colocação que me chamou a atenção é o Anderson, ele perguntou sobre a questão do discurso que dá voz ao ódio, enfim, da necessidade dessa informação, muitas vezes agora opinativa, enfim. Eu falei um pouco disso no começo, com relação às mudanças que a televisão ou o jornalismo sofrem ao longo de alguns anos, assim. Existe sim uma forma diferente de fazer, existe sim uma forma mais opinativa de fazer, e eu acho que isso é extremamente saudável quando está na mão de pessoas idôneas, éticas e corretas. Então, não vejo problema. Eu acho que o jornalismo opinativo existe, as pessoas têm total consciência e condições de saber com quem concordar ou não, porque o que parece, às vezes, é que o que é passado é a absoluta verdade, mas assim, quando se dá uma opinião, obviamente que você vê ou ouve, o controle remoto está aí, as pessoas têm direito de ouvir e ver o que querem. Então, eu acho que o jornalismo opinativo, ele veio para agregar, ele veio para somar, porque essa imparcialidade, essa observação me parece muito antiga, né, de que a gente vai chegar lá e se dissociar do mundo e que a gente vai retratar uma situação de uma maneira como se nós não fôssemos pessoas. Então, isso junto a uma possibilidade de interpretação, e se isso for claramente colocado, eu acho que isso é extremamente saudável, mais uma vez, né? Porque dá à pessoa a condição de saber o que está ouvindo, de poder refletir sobre o que está ouvindo, enfim. Então, eu entendo que essas opiniões têm que... E você quem escolhe. Eu só acho que
a TV como uma concessão pública e como está lá oferecendo um cardápio de coisas para você que está na sua casa com a sua família, ela tem que ter o mínimo de entendimento, eu volto a repetir, da legislação vigente, né, das questões éticas que regem o trabalho de qualquer jornalista, para que chegue de maneira suave ou da maneira minimamente adequada para que as pessoas possam desfrutar daquela informação. Então, eu sinto que, obviamente que eu, como acho que qualquer outro jornalista, vai condenar o discurso do ódio, o discurso da incitação à violência, mas também não vou ficar aqui me culpando e achando que a culpa de toda a violência do mundo é da televisão, porque isso não é verdade, né? Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar e na nossa responsabilidade de sabermos como estamos fazendo, de sabermos muito bem o lugar e o nosso papel. Eu acho que esse é o grande desafio. Bom, como eu vim de muito longe, eu vou pedir aqui autorização à mesa para desenvolver algumas questões que eu anotei aqui. E eu queria, primeiro, prestar as minhas homenagens ao nosso professor Ari Osvaldo e ao nosso procurador Luciano, porque eu assisti ontem o início do seminário, mas acho que os senhores empunharam o bisturi, né? E os senhores dissecaram realmente a questão da violência, né? Eu acho que a academia, né, apesar do professor ser um representante da academia, ela tem um olhar muito diferenciado dessa realidade, porque a violência, como a violência está muito presente na redação de jornais, como a televisão trata essa questão. E aí eu me lembrei, nessa mesa, de uma mesa que, foram várias mesas, que se realizaram no meados do século XIX para discutir a questão das infecções. O homem, né, os médicos, até mais ou menos, até Pasteur, e eles atribuíam as infecções a um miasmas, né, a chamada teoria dos miasmas. Então se discutia muito, né, e com cadáveres, porque essas discussões eram realizadas em salas de necrópsia, né. Então eu acho que, simbolicamente, eu peço desculpas se o exemplo não foi muito feliz, mas eu acho que tanto o procurador Luciano como o nosso usaram muito bem os seus bisturis, o seu ferramental, abrindo, né, a discussão através de um ângulo que não foi colocado aqui. Eu acho que a violência realmente ela está presente em toda a sociedade. Aquela fala do professor Ari Osvaldo, que o poder é uma relação social e que a violência faz parte do poder. Claro que ela faz parte. Ela é uma ferramenta a serviço do poder, né? E eu queria também fazer aqui o Delmo, que eu não sei se está presente, ele foi secretário do sindicato, conversamos muito ontem, e ele levantou uma questão sobre os chamados direitos do cidadão, ou seja, o leitor ou o telespectador, né? Na verdade, esses direitos, eles não são respeitados dentro de nenhuma redação, seja uma redação de jornal, seja de uma revista, ou de uma emissora de televisão. Porque é preciso entender que são, acima de tudo, eu não estou justificando nem legitimando, que são empresas que têm os seus interesses políticos e econômicos muito bem demarcados. Eu diria que, se o senhor me tirar o logo do jornal e me apresentar uma página, aquela questão da fotografia, eu só em olhar algumas fotos, eu já vou saber qual é a orientação política do jornal. Por que ele privilegiou aquela foto na primeira, ela podia estar embaixo, ela podia estar na segunda página. Então, há toda uma liturgia na escolha de um tema e do jornal também defender os seus interesses políticos, seja na própria diagramação, seja na seleção do material fotográfico, porque as redações, isso é muito comum no ambiente acadêmico, né? Eles veem as redações como uma espécie assim, de convento. Não são casas de negócio, não chegam a ser prostíbulos, mas são casas de negócio, onde se discutem interesses muito bem. É só olhar a história da imprensa, né? Porque eu acho o seguinte, muitas vezes se emitem conceitos sobre a imprensa sem saber qual foi a história, por exemplo. Eu moro no Rio, trabalho em São Paulo, e é uma discussão muito grande, principalmente na ABI, que é
onde eu cometi a imprudência de aceitar a indicação do meu nome e ganhou uma eleição que me atormenta todas as noites. A questão, por exemplo, do Lula, né? A maneira como a imprensa trata o Lula e a Dilma, presidente. Eles não têm a menor ideia como Dom Pedro II era tratado pela imprensa no segundo reinado. A forma como Lula e a Dilma são tratados até diria com uma certa elegância. O imperador, ele era ridicularizado pela imprensa do segundo reinado. Ele aparecia muitas vezes de cuecas à procura das calças. Ele não sabia onde tinha deixado as calças. Era uma tentativa de dizer que o imperador vivia nas nuvens, que o cara não sabe onde deixou as calças. Nas reuniões, por exemplo, com o seu ministério, o imperador era retratado, na época não havia fotografia, era o Charles, né? Ele era retratado babando, dormindo assim, e os seus ministros, né? Discursando de uma forma inflamada, e ele ali, roncando. Então, e veja, e ele era o imperador, e ele tinha um mandato divino, né? Então, a irreverência, ela é também um traço da imprensa. Isso, historicamente, sempre foi assim, né? Não estou querendo legitimar, é preciso ter uma visão histórica para a gente entender como as coisas acontecem. Então, essas tentativas, por exemplo, de controlar a imprensa através de marcos regulatórios, eu acho isso muito complicado. Não estou defendendo o patronato, nem recebo para isso. Agora, eu acho extremamente delicado, porque não é essa a discussão, né? Eu acho que ontem alguém colocou, que acho que até o próprio governador, a questão de pactos. É preciso que sejam criados pactos na relação entre a mídia e o poder, que é uma discussão que, a partir da criação da Linotipo, quando realmente as ideias começam a circular com uma velocidade maior, porque a composição do jornal não era mais em tipo de caixa, letra por letra, havia uma máquina que ela fazia uma página em 15 minutos. E antigamente passava-se o dia inteiro praticamente para montar uma página de jornal. Então, com a introdução da Linotipo, as ideias passaram a circular mais rapidamente e os jornais adquiriram a feição que têm até hoje. Então, na verdade, a gente precisa entender o veículo, a sua natureza. E o Brasil tem uma característica muito interessante. As empresas jornalísticas, elas são empresas familiares, basicamente familiares, e que vêm até do Império. Algumas do Império não tinham jornais, né? Isso é muito comum aqui no Nordeste. Se a gente fizer um rastreamento, você vai ver que o grupo que controla, até a TV Globo, estou aqui falando de uma forma meio hipotética, mas tem raízes e interesses econômicos dos grandes fazendeiros, da oligarquia, no caso aqui, não sei se é da cana-de-açúcar ou da oligarquia rural. Então é assim que a coisa funciona. Eu não estou dizendo que seja certo. Agora, na medida em que você entende isso, você passa a ter essa percepção, você já começa a entender melhor o terreno em que você está pisando, né? O Delmo fez uma série de colocação sobre os direitos do cidadão, e realmente eles são violados diariamente nas redações. Isso aí. Agora, cabe ao repórter ter a habilidade ou a determinação, mais do que habilidade, de ele enfrentar esse obstáculo, que é uma voz corrente na redação. É o que eu dizia ontem para um grupo de colegas ali, é preciso saber trabalhar com as entrelinhas. Eu trabalhei em duas grandes empresas que tinham posições muito rígidas. Eu trabalhei no Jornal Globo e trabalhei 24 anos na TV Globo. Pois bem, eu fiz várias matérias, tanto na TV Globo como no Globo, que atendiam a objetivos que não eram da família Marinho, né? E uma delas eu até muito me envaideço, e eu ajudei a derrubar o Stroessner, né? É claro que eu não cheguei e fiz uma matéria contra a ditadura do Stroessner. Eu cheguei para o Armando Nogueira e disse: precisamos fazer uma matéria sobre roubo de automóveis no Paraguai. Mas eu sabia que o governo estava envolvido. Então, quando eu fiz aquela matéria, eu sabia o que ela ia produzir, até porque na época tinha parabólica, não é como hoje, em que as pessoas recebem a TV a cabo. E até aconteceu uma coisa muito curiosa. A primeira matéria provocou um frisson. A segunda matéria, 6 meses depois o Stroessner caiu.
Então, eu fui cobrir a queda do Stroessner junto com o Renato Machado, eram duas equipes. E eu me lembro que nós estávamos pela Cá de Palma caminhando, e aí um senhor conversando com uma outra pessoa, e ele falava assim, não era nenhum portunhol, ele falava bem até o português, tanto que eu pensei que fosse um brasileiro. Ele parou e começou, ele disse assim, queria agradecer ao senhor pelo que o senhor fez pelo meu país. Eu achei que ele estava conversando, era com um amigo que eu acompanhava. Aí ele me parou na rua, aí o senhor está falando comigo? Ele disse, aquelas reportagens que o senhor fez sobre o roubo de automóveis. A primeira reportagem que o senhor fez foi uma loucura aqui em Assunção, né? A jovem oficialidade não sabia que a cúpula do Exército e da Marinha, principalmente o Exército e a Força Aérea, que controlavam um grande aeroporto de contrabando na região de Hernandárias, estavam envolvidos com a corrupção no nível em que o programa exibiu. Ele disse, o seu segundo programa, nós não assistimos porque o governo desligou a luz, mas nós assistimos depois desse programa, porque o pessoal da fronteira, né, amigos, né, assistiram, gravaram em videocassete, era a época do videocassete, e eles venderam os videocassetes lá e tal. Eu fiquei muito envaidecido, ali eu já percebi, mas o senhor quem é? Ele disse, eu sou o Aldo Zuccolino, dono do jornal ABC. O seu jornal está fechado. Isso foi fechado. Podíamos então nos dirigir, vamos abrir o seu jornal? E aí já começou mais um trechinho da matéria, que era ele, as mãos ainda cheias de pó, abrindo a porta, ele estava com um jogo de chaves, e foi um momento que até usei na própria matéria que eu estava fazendo. Então, é possível, se houver uma determinação do repórter, ele tem um norte, ele tem um sendeiro luminoso, ele tem uma estrela guia, ele vai enfrentar qualquer adversidade dentro da redação e vai dar o recado, vamos dizer assim, que o telespectador, né, ou como dizia o Didi, né, você aí da poltrona, espera. Então é todo um exercício que também não acontece da noite para o dia. Agora, a minha grande queixa é que os estudantes de comunicação, eles não são treinados a desenvolver esse tipo de olhar. Eles são treinados eles saem que nem aquele robô do anúncio da pilha Duracell, né? Eles saem de uma forma meio mecânica, eles não foram treinados para esse tipo de, vamos dizer assim, de atividade jesuítica, catequética, né? De promover esse tipo de, fazer com que a informação chegue até o cidadão comum, né? Então, eu acho que, eu sou talvez, como disse aqui no início, talvez o último espécime de uma geração praticamente em extinção. Mas eu sempre que vou a curso de comunicação, não um auditório um pouco eclético como o de hoje, eu dou algumas receitas. Eu costumo dizer, olha, o melhor caminho é esse, se você quer realmente, pelo menos ir para casa com a consciência tranquila, e tem esse truque, ninguém vai perceber, só você, na hora de editar uma matéria. É a questão que o senhor falou também da foto, da câmera, né? Então, existem várias malandragens, no bom sentido, para que realmente você faça com que a informação chegue até o cidadão comum, que eu acho que esse é o nosso papel, né? Eu tenho uma visão, embora professor, eu gosto muito do movimento anarquista. O professor não gosta muito, mas os anarquistas eram brilhantes. Eles diziam uma coisa, professor, que eu acho fantástica, que o conhecimento, ele tem que circular verticalmente pela sociedade, e não de uma forma horizontal. E diziam os velhos anarquistas que o conhecimento ou o saber não podia ser privilégio das elites. Então, o que eles faziam? Eles usavam o horário de almoço nas fábricas de tecido, principalmente no Rio de São Paulo, para alfabetizar aqueles que não sabiam ler e ensinar francês para aqueles que já eram alfabetizados. Então, essa questão do conhecimento, eu acho que eu uso muito a televisão, na medida do possível, eu também escrevo. Então, sempre para tentar deixar ali o meu recado, deixar as minhas impressões digitais, sempre à espera de que alguém faça uma segunda leitura, ou uma leitura nas entrelinhas, do subtexto, né? Que eu acho que realmente é esse também o nosso papel. E tem uma frase que não é minha, vou terminar com ela, é do Rafael Greca, um sociólogo como o senhor, e foi prefeito de Curitiba. Ele dizia o seguinte num livro chamado Embarcações: o que não se compartilha se perde. Muito obrigado.